Hoje eu gostaria de falar sobre o comentário que Jacques Lacan faz neste livro, Seminário 15, o ato analítico, o ato psicanalítico, um comentário excepcional sobre a noção de vida privada. É bom lembrar que ele fez esse comentário em março de 68, portanto antes da internet, antes da explosão dessa questão da exposição da intimidade, da exposição da intimidade propiciada pelas redes e até mesmo buscada intensamente como sendo uma característica do nosso tempo. Então, aqui na página 235, ele começa o seu comentário e diz assim: fala-se de vida privada. Estou sempre surpreso que essa expressão nunca tenha interessado a ninguém, sobretudo entre os analistas, a quem deveria interessar particularmente. Vida privada de quê? Poderíamos fazer bordados retóricos. Isso é interessante, não é? Há um pensamento em Lacan. As pessoas não se dão conta dessa expressão consagrada, essa pergunta, vida privada. Vida privada de quê? Essa interrogação dificilmente é encontrada. O que é a vida privada? Por que é tão privada essa vida privada? A partir do momento em que se faz uma análise, não há mais vida privada. É preciso dizer que quando as mulheres ficam furiosas por seus maridos se analisarem, isso pode incomodar a nós, analistas, mas é preciso reconhecer que elas têm razão, pois não há mais vida privada. O que não quer dizer que ela se torne pública. Há um represamento intermediário. É uma vida psicanalizada ou psicanalizante. Não é uma vida privada. Isso costuma nos fazer refletir. Afinal de contas, por que a vida privada é tão respeitável? Vou lhes dizer. Porque a vida privada é o que permite manter intacta as famosas normas que, em relação ao chalé da montanha, eu estava arruinando. Essa expressão, chalé da montanha, é uma maneira dele ilustrar a ausência de relação sexual. Tudo correria a favor da convergência da relação sexual e, de repente, ela não há. Ele, ele ilustra isso com essa expressão, o chalé da montanha. Retomando o texto dele. Vida privada designa tudo o que se mantém e preserva sobre um registro que conhecemos bem, o da ficção. Esse ponto delicado, a saber, o que se passa com o ato sexual e tudo o que disso decorre no pareamento dos seres, no tu és minha mulher, eu sou teu homem, e outras coisas essenciais. É o que permite sustentar tudo isso em um campo no qual nós, analistas, introduzimos uma ordem de relatividade que não é de modo algum fácil de controlar e que só poderia ser controlada com uma condição: se pudéssemos reconhecer a posição que ocupamos ali, nós, como analistas, não como analistas sujeitos do conhecimento, mas como analistas instrumentos de revelação. Aí se coloca a questão da vida privada do analista. Digo isso apenas de passagem, uma vez que aí há naturalmente obras que são amplamente difundidas e que são tecidas de babaquices. Uma delas, que fez o maior sucesso, diz que o mínimo que se pode exigir de alguém que pensamos com a qualificação de bom analista é que tenha uma vida feliz. É adorável.
Que um analista possa manter o que acaba de definir como o estatuto de uma vida privada é alguma coisa. É justamente porque o analista não tem mais vida privada que, de fato, vale mais a pena que ele tenha muitas coisas resguardadas. Se ele tem que saber em que posição já estava na vida de seu paciente, a recíproca não é necessariamente verdadeira. Há um plano totalmente diferente no qual essa história de vida privada opera, e é justamente o da consistência do discurso. É exatamente porque até então o analista não sabe de nenhum modo sustentar o discurso de sua posição que ele adota qualquer outro discurso. Tudo lhe serve. Enquanto o seu ensino não deveria se parecer em nada com os outros, ele dispensa uma espécie de ensino que é parecido, ou seja, sobre os assuntos em questão, ele ensina aos ensinados, que já o são tudo o que sabem, ou seja, justamente o que está mais próximo. Todas as referências são válidas para ele. Ele ensinará tudo, qualquer coisa, exceto psicanálise. O que constitui o estatuto do analista é, de fato, uma vida que merece ser chamada de vida privada. Ao passo que sua função, a mais escabrosa de todas, a de ocupar a posição de objeto A, talvez não tivesse consequências por seu estatuto, aquele que ele se atribui e que se funda na autorização, na investidura do analista por sua hierarquia e na ascensão de seus grados. Lhe permite, contudo, conservar estáveis e permanentes as ficções mais incompatíveis com sua experiência e com o discurso fundamental que o institui como um fazer. É com isso que termino hoje, diz Lacan. Vocês entenderão que eu o tenha reservado para uma plateia mais limitada. Foi o que ele chamou de seu seminário fechado, para poucos. Que não é obrigada, essa plateia, a extrair daí uma seara de escândalos, de mexericos ou de blá, blá, blá.